Meu nome é Isadora Furtado, tenho 22 anos, sou estudante de jornalismo na Universidade Federal do Pará e o que vou contar para vocês vai mudar completamente a forma como enxergam documentários, redes sociais e principalmente aquela necessidade insaciável que temos de criar conteúdo a qualquer custo. 3 meses atrás, eu era uma pessoa completamente diferente da que estou hoje. Era ambiciosa, confiante, achava que podia controlar qualquer situação com planejamento e inteligência. Hoje eu mal consigo dormir, evito espelhos e tenho ataques de pânico sempre que ouço barulhos de galhos quebrando. Antes de começar meu relato, preciso que vocês entendam o tipo de pessoa que eu era. Desde criança fui educada para questionar tudo. Minha mãe é professora de física, meu pai é engenheiro. E em casa, a palavra impossível simplesmente não existia. Apenas ainda não explicado pela ciência. Cresci desafiando tudo que parecia irracional. Quando outras crianças tinham medo do escuro, eu acendia a luz e mostrava que não havia nenhum monstro. Quando adolescentes falavam de casas assombradas, eu era a primeira a sugerir investigar racionalmente cada ruído estranho. Para mim, fantasmas, espíritos e fenômenos paranormais eram apenas criações da mente humana para explicar o que ainda não compreendia cientificamente. Essa mentalidade cética me levou naturalmente para o jornalismo investigativo. Eu adorava desmascarar fake news, expor golpes, mostrar a verdade por trás de mistérios que assustavam as pessoas. No 3º ano da faculdade, decidi que minha tese de conclusão seria sobre algo revolucionário: como as pessoas reagem psicologicamente quando expostas a situações que acreditam ser sobrenaturais, mas que na verdade são completamente controladas e artificiais. Queria provar que todo medo do paranormal é simplesmente sugestionabilidade, expectativa e falta de pensamento crítico. Foi então que surgiu a ideia que mudaria minha vida para sempre. Eu criaria um documentário falso sobre fenômenos paranormais, usando meus próprios amigos como cobaias inconscientes. Não seria apenas um projeto acadêmico. Seria um experimento social fascinante que exporia como somos facilmente manipulados pelo medo do desconhecido. Imaginava que depois poderia revelar toda a farsa, mostrar os bastidores, explicar cada truque usado, e todos riríamos de como foram enganados. Seria um conteúdo incrível para meu canal pessoal também, algo que viralizaria e me estabeleceria como uma criadora de conteúdo séria e diferenciada. Comecei pesquisando as lendas mais interessantes do Brasil, procurando histórias que fossem ricas em detalhes, mas sem evidências concretas. Foi assim que descobri as lendas da Floresta Nacional de Carajás, no Pará. Segundo os relatos que encontrei em fóruns obscuros e sites de curiosidades, aquela região era protegida por guardiões espirituais ancestrais, entidades que puniam violentamente qualquer pessoa que desrespeitasse a mata sagrada. As histórias falavam de acampantes que desapareciam sem deixar rastros, de fotógrafos que captavam sombras impossíveis em suas imagens, de grupos inteiros que enlouqueciam depois de passar uma noite na floresta. Perfeito. Era exatamente o tipo de lenda que eu poderia recriar artificialmente, com efeitos simples mas convincentes. Passei semanas planejando cada detalhe da encenação. Estudei técnicas de cinema de terror independente, aprendi sobre efeitos sonoros caseiros, pesquisei como criar pegadas falsas realistas, como usar luzes e sombras para gerar imagens perturbadoras. Até contratei 2 estudantes de teatro da universidade para atuar como entidades na mata, fazendo barulhos coordenados e movimentos que meus amigos perceberiam apenas perifericamente. O mais importante era escolher as vítimas certas para meu experimento. Precisava de pessoas que confiassem em mim completamente, que não suspeitassem de nada, mas que também tivessem personalidades distintas para gerar reações interessantes. Depois de muito pensar, selecionei 5 dos meus melhores amigos da faculdade. Luana Monteverde, uma estudante de biologia que respeitava muito a natureza, mas era bem equilibrada emocionalmente. Tadeu Araújo, fotógrafo obsessivo que sempre documentava tudo. Cauê Silveira, guia turístico local que conhecia bem a região, mas era meio supersticioso por influência da família. Valentina Leite, estudante de enfermagem super cautelosa e protetiva. E Bento Peixoto, professor de educação física que se considerava corajoso e cético como eu.
Convencê-los a acampar foi mais fácil do que imaginei. Disse que queria fazer um documentário real sobre a natureza brasileira para um projeto da faculdade e que precisava de amigos para me acompanhar e dar depoimentos sobre a experiência de acampar em locais remotos. Todos adoraram a ideia, principalmente porque prometi dividir qualquer lucro que conseguíssemos com o material. Marquei a viagem para um fim de semana prolongado em outubro, quando teríamos 4 dias completos na floresta. Tempo suficiente para desenvolver minha narrativa artificial gradualmente, sem pressa. Durante as 2 semanas que antecederam a viagem, finalizei todos os preparativos técnicos. Testei os equipamentos de som que usaria para criar os barulhos misteriosos, preparei moldes para fazer pegadas gigantes convincentes, programei projetores pequenos que criariam sombras estranhas entre as árvores. Combinei todos os detalhes com meus 2 atores, estabeleci horários precisos para cada manifestação paranormal. Criei até mesmo um roteiro com escalada dramática para manter meus amigos tensos, mas não apavorados demais. Eu tinha certeza absoluta de que estava criando algo genial. Um documentário que não apenas geraria conteúdo incrível para minhas redes sociais, mas que também serviria como evidência científica de como somos manipuláveis quando expostos ao medo irracional. Seria meu trabalho de conclusão perfeito, minha carta de apresentação para o mercado de trabalho, minha prova definitiva de que sou uma jornalista investigativa diferenciada e corajosa. Nunca, nem nos meus piores pesadelos, imaginei que estivesse prestes a brincar com forças que não apenas existem realmente, mas que estavam apenas esperando alguém arrogante o suficiente para despertá-las. Vocês que estão assistindo, me digam nos comentários. De onde vocês são? Já ouviram lendas parecidas na região de vocês? E por favor, se inscrevam no canal Curiosidades Obscuras, porque infelizmente esta história está apenas começando e vocês vão precisar de muito mais coragem para ouvir o que aconteceu quando finalmente chegamos naquela floresta maldita. Então, chegou o dia da viagem e tudo começou exatamente como eu havia planejado meticulosamente durante semanas. Era uma sexta-feira de outubro. O clima estava perfeito, nem muito quente nem chuvoso, e meus 5 amigos estavam animadíssimos com a aventura. Combinamos de nos encontrar às 5 da manhã no estacionamento da universidade, de onde partiríamos em 2 caminhonetes emprestadas. Tadeu chegou com 3 câmeras diferentes penduradas no pescoço. Luana trouxe uma mochila cheia de equipamentos de camping profissionais. Valentina carregava um kit de primeiros socorros que parecia servir para um hospital de campanha. Cauê apareceu com mapas detalhados da região. E Bento trouxe comida suficiente para alimentar um pequeno exército. Eu estava internamente eufórica, vendo a empolgação genuína deles. Cada sorriso, cada piada sobre fantasmas da floresta, cada comentário sobre mal conseguir esperar para ver as estrelas longe da poluição luminosa da cidade, tudo isso seria material perfeito para o meu documentário. Eu já imaginava editando as cenas, contrastando a inocência e alegria do início com o terror que viria depois. Seria cinematograficamente magnífico. Durante as 4 horas de viagem até Carajás, mantive meu papel de documentarista séria e focada. Filmei nossos depoimentos no carro, fiz perguntas sobre suas expectativas, registrei as paisagens que íamos passando. Tadeu não parava de fotografar tudo, criando aquele arquivo visual que seria perfeito para mostrar o contraste entre o antes e o depois. Luana comentava animadamente sobre a biodiversidade que esperávamos encontrar. Cauê contava histórias que havia ouvido dos antigos moradores da região, sem saber que estava alimentando exatamente a atmosfera que eu queria criar. Chegamos ao ponto de acesso à floresta por volta das 10 da manhã. O local era mais isolado do que eu esperava. Basicamente uma estrada de terra que terminava numa pequena clareira cercada por árvores imensas. Havia uma placa desbotada do IBAMA indicando trilhas ecológicas, mas parecia que há meses ninguém passava por ali. Perfeito para meus propósitos. Quanto mais isolados estivéssemos, melhor funcionariam meus efeitos especiais. Passamos quase 2 horas organizando nossos equipamentos e planejando a caminhada até o local onde eu havia decidido que montaríamos o acampamento. Eu tinha estudado mapas satelitais da região durante semanas, procurando o ponto ideal, suficientemente afastado de qualquer trilha oficial para garantir nossa privacidade.
mas não tão perdido que meus atores contratados tivessem dificuldade para nos encontrar. Localizei uma pequena clareira próxima a um igarapé, cercada por formações rochosas interessantes que dariam um visual dramático para as filmagens. Durante a caminhada, que durou aproximadamente 1 hora, pude observar meus amigos se adaptando ao ambiente. Luana estava em seu elemento, identificando plantas e explicando sobre os diferentes estratos da floresta amazônica. Tadeu documentava obsessivamente cada detalhe, desde pegadas de animais na lama até formações de nuvens entre as copas das árvores. Valentina mantinha-se alerta a qualquer sinal de perigo. Cobras, insetos venenosos, terreno instável. Cauê nos guiava com a confiança de quem conhece bem aquele tipo de ambiente, mas ocasionalmente fazia comentários sobre como a floresta parecia mais silenciosa que o normal. Bento carregava a maior parte do peso sem reclamar, fazendo piadas para manter todos animados. Quando finalmente chegamos à clareira que eu havia escolhido, todos ficaram impressionados com a beleza do local. Era realmente um cenário de cinema, uma área circular de aproximadamente 30 metros de diâmetro, coberta por grama baixa e cercada por árvores que pareciam guardiões gigantes. O igarapé corria numa lateral, criando um som suave e constante de água corrente. Havia algumas formações rochosas interessantes, incluindo uma que tinha símbolos entalhados que pareciam muito antigos, algo que eu não havia visto nas imagens de satélite e que seria perfeito para minha narrativa. Montamos o acampamento seguindo uma organização que havia planejado estrategicamente. Coloquei minha barraca numa posição que me permitiria filmar discretamente as outras, enquanto mantinha fácil acesso aos equipamentos que usaria para criar os fenômenos paranormais. Meus amigos escolheram suas posições naturalmente, sem perceber que eu estava direcionando sutilmente a disposição para otimizar os efeitos que planejava. Por volta das 2 da tarde, com tudo organizado, começamos a explorar os arredores. Esse era o momento perfeito para plantar as primeiras sementes do mistério. Enquanto caminhávamos, comecei a fazer comentários aparentemente casuais sobre as lendas da região. Falei sobre os guardiões espirituais que supostamente protegiam a floresta, sobre acampantes que teriam desaparecido em circunstâncias misteriosas, sobre fotografias que captavam presenças inexplicáveis. Cauê confirmou que já havia ouvido histórias similares, adicionando credibilidade às minhas palavras. Valentina ficou visivelmente mais tensa, olhando com mais atenção para as sombras entre as árvores. Foi durante essa exploração que Tadeu fez a primeira descoberta que não estava nos meus planos. Ele encontrou pegadas na margem lamacenta do igarapé, pegadas enormes, muito maiores que as de qualquer animal que deveria habitar aquela região. Eram marcas profundas, claramente definidas, como se algo pesado tivesse caminhado por ali recentemente. O problema é que eu ainda não havia plantado minhas pegadas falsas. Essas eram completamente reais e inexplicáveis. Por um momento, senti uma pontada de incerteza, mas rapidamente racionalizei a situação. Provavelmente eram pegadas de algum animal que eu não conhecia, ou talvez marcas deixadas por outros visitantes usando equipamentos que criaram impressões estranhas na lama. O importante era que todos estavam reagindo exatamente como eu esperava, com curiosidade misturada com uma leve apreensão. À medida que a tarde avançava, comecei a implementar discretamente os primeiros elementos do meu plano. Usando um aplicativo no celular, reproduzi sons de galhos quebrando em frequências muito baixas, quase imperceptíveis conscientemente, mas que criavam uma sensação subconsciente de tensão. Coloquei pequenos dispositivos que emitiriam ruídos durante a noite em pontos estratégicos ao redor do acampamento. Preparei os projetores que criariam sombras estranhas quando escurecesse. Quando o sol começou a se pôr, por volta das 6 da tarde, a atmosfera mudou naturalmente. A floresta tropical tem essa característica única de transformar-se completamente com a chegada da noite. Os sons diurnos, pássaros, insetos, movimento das folhas, gradualmente dão lugar a uma sinfonia noturna completamente diferente. Para pessoas acostumadas com ambientes urbanos, pode ser genuinamente perturbador. Fizemos uma fogueira no centro da clareira e preparamos o jantar. Esse era o momento ideal para aprofundar a atmosfera misteriosa. Enquanto comíamos, retomei as lendas da região, agora com mais detalhes e dramaticidade. Contei sobre os símbolos nas pedras que tínhamos visto, explicando que supostamente marcavam territórios sagrados dos antigos guardiões.
Falei sobre pessoas que relataram sensações de estar sendo observadas, sobre equipamentos que misteriosamente paravam de funcionar, sobre animais que evitavam certas áreas da floresta. Luana, sempre científica, tentava encontrar explicações racionais para cada história. Tadeu estava fascinado pela possibilidade de documentar algo incomum. Cauê admitiu que algumas das lendas faziam sentido com experiências que havia tido em outras expedições. Valentina estava visivelmente mais nervosa, olhando frequentemente para além do círculo de luz da fogueira. Bento fazia piadas para quebrar a tensão, mas percebi que até ele estava mais atento aos ruídos da floresta. Por volta das 9 da noite, ativei discretamente o primeiro dispositivo sonoro. Um ruído sutil de galhos quebrando, vindo de uma direção específica da mata. Todos pararam de conversar instantaneamente, virando as cabeças na direção do som. Esperamos em silêncio por alguns segundos, mas o ruído não se repetiu. Deve ter sido algum animal, disse Luana, mas sua voz não carregava a convicção habitual. Ou alguém caminhando por aí, sugeriu Bento, tentando soar casual. Cauê balançou a cabeça lentamente. Não, animais daqui não fazem esse tipo de barulho. E não deveria ter ninguém mais nesta área. Perfeito. Exatamente as reações que eu esperava. O medo estava sendo plantado gradualmente, de forma orgânica e convincente. Meus amigos estavam começando a sentir aquela tensão deliciosa que faz qualquer história de terror funcionar. Às 10 da noite, implementei o segundo elemento do meu plano. Usando um dos projetores escondidos, criei uma sombra que se movia entre as árvores, visível apenas perifericamente. Tadeu foi o primeiro a notar. Vocês viram isso? Ele perguntou, apontando para a mata. Parecia que tinha alguém se movendo ali. Todos olharam na direção indicada, mas a sombra já havia desaparecido. Eu fingi não ter visto nada, mantendo meu papel de documentarista objetiva. Tadeu, você está vendo coisas? Brincou Bento, mas sua voz soava menos confiante que antes. Eu juro que vi algo se movendo, insistiu Tadeu, levantando uma de suas câmeras. Vou dar uma olhada nas fotos que tirei hoje. Às vezes a câmera capta coisas que nossos olhos não percebem conscientemente. Isso não estava no meu script, mas era ainda melhor. Tadeu estava criando sua própria paranoia, amplificando o efeito que eu queria gerar. Enquanto ele revisava suas fotos no visor da câmera digital, eu ativei o terceiro dispositivo, que emitiu uma sequência de ruídos secos, como galhos quebrando em ritmo regular, vindos de uma direção completamente diferente da primeira. Desta vez, o silêncio que se seguiu foi muito mais tenso. Valentina se aproximou instintivamente da fogueira. Luana estava tentando identificar que tipo de animal poderia fazer aquele som. Cauê olhava fixamente para a escuridão além das árvores. Gente, disse Tadeu, ainda olhando para sua câmera, tem algo estranho nestas fotos. Todos se reuniram ao redor dele. Nas imagens que havia tirado durante a tarde, especialmente aquelas das formações rochosas com símbolos, havia sombras que pareciam formar figuras humanas, mas que definitivamente não estavam lá quando ele fotografou. Eu sabia que isso não era obra minha. Meus projetores só funcionariam durante a noite, e mesmo assim, não criariam efeitos tão sutis e convincentes. Por um momento, senti uma estranha sensação de que talvez houvesse algo genuinamente inexplicável acontecendo, mas rapidamente afastei esse pensamento. Eram apenas pareidolia, nossa tendência natural de ver formas familiares em padrões aleatórios, combinada com a qualidade das sombras na floresta tropical. O importante era que meu plano estava funcionando perfeitamente. Meus amigos estavam gradualmente entrando no estado mental que eu queria, alertas, ligeiramente apreensivos, mas ainda racionais o suficiente para não entrarem em pânico. Era exatamente o equilíbrio que precisava para criar o documentário perfeito. Por volta da meia-noite, quando decidimos nos recolher para as barracas, a tensão estava palpável. Todos faziam piadas nervosas sobre dormir na floresta assombrada, mas percebi que checaram suas lanternas pelo menos 3 vezes antes de se deitar. Eu me acomodei na minha barraca, com a satisfação de quem havia executado perfeitamente a primeira fase de um plano complexo. Não fazia ideia de que tinha acabado de dar os primeiros passos em direção ao maior pesadelo da minha vida. Não fazia ideia de que tinha acabado de dar os primeiros passos em direção ao maior pesadelo da minha vida. Consegui dormir algumas horas, mas acordei várias vezes durante a madrugada, com ruídos que definitivamente não estavam no meu roteiro.
Eram sons sutis, quase imperceptíveis, como passos lentos ao redor das barracas, sussurros que pareciam vir de várias direções ao mesmo tempo, o barulho de algo grande se movendo entre as árvores mais distantes. Inicialmente, pensei que meus atores contratados estivessem fazendo hora extra não autorizada. Havíamos combinado que eles só começariam as atividades na segunda noite, mas talvez tivessem decidido criar alguns efeitos extras por iniciativa própria. Cheguei a ficar levemente irritada com essa quebra de protocolo, mas admito que os efeitos estavam impressionantemente realistas. Quando amanheceu, por volta das 6 da manhã, saí da barraca esperando encontrar meus amigos descansados e prontos para o segundo dia da encenação. O que vi me deixou genuinamente preocupada. Todos pareciam ter dormido mal. Tadeu estava com olheiras profundas e mexia nervosamente em suas câmeras. Valentina parecia tensa e sobressaltada com qualquer ruído. Luana mantinha sua postura científica, mas percebi que ela estava observando a floresta com muito mais atenção que no dia anterior. Cauê estava estranhamente silencioso, olhando fixamente para as formações rochosas. Apenas Bento parecia relativamente normal, embora fizesse comentários sobre ter tido sonhos estranhos. Durante o café da manhã, cada um relatou experiências similares às minhas. Todos haviam escutado ruídos inexplicáveis durante a noite. Tadeu jurava que algo havia mexido em sua barraca por volta das 3 da manhã. Valentina disse que sentiu como se alguém estivesse observando-a através da lona. Luana comentou sobre um cheiro estranho que havia sentido. Algo como terra molhada misturada com flores em decomposição. Cauê foi o mais perturbador. Ele afirmou categoricamente que havia ouvido vozes sussurrando em uma língua que não conseguia identificar, mas que de alguma forma lhe parecia familiar. Eu deveria ter ficado animada com essas reações. Era exatamente o tipo de resposta psicológica que eu esperava documentar. Mas havia algo diferente na forma como eles descreviam as experiências. Não parecia sugestionabilidade ou imaginação hiperativa. Havia uma consistência nos relatos, detalhes específicos demais para serem coincidência. Uma genuína perturbação que ia além do que eu havia planejado provocar. Decidimos passar a manhã explorando mais a região, supostamente para o documentário sobre natureza brasileira, mas na verdade eu queria implementar a próxima fase do meu plano. Havia preparado algumas pegadas falsas mais elaboradas que plantaria durante nossa caminhada, além de pequenos objetos que encontraríamos e que reforçariam a narrativa paranormal. Foi durante essa exploração que aconteceu algo que me fez questionar seriamente o que estava acontecendo. Estávamos caminhando por uma trilha aparentemente natural, quando Luana parou abruptamente, apontando para o chão à nossa frente. Havia uma sequência de pegadas na lama, não apenas uma ou duas como no dia anterior, mas um rastro completo que se estendia por pelo menos 20 metros. O problema era que essas pegadas não eram minhas falsificações. Eu conhecia exatamente cada item que havia trazido para criar efeitos especiais, e aquelas marcas eram completamente diferentes. Eram maiores, mais profundas, e tinham uma forma que não conseguia identificar. Não pareciam de nenhum animal conhecido, mas também não eram humanas. Tinham uma configuração estranha, como se fosse algo bípede, mas com proporções completamente erradas. Tadeu começou a fotografar obsessivamente as pegadas, medindo-as com uma régua que sempre carregava. "Isso é impossível", ele murmurava enquanto trabalhava. "Pela profundidade das marcas, seja lá o que fez isso deve pesar pelo menos 200 quilos. Mas olhem a distância entre uma pegada e outra. Seria necessário ter pernas de quase 2 metros de comprimento." Cauê estava agachado ao lado do rastro, estudando cada detalhe com uma expressão que nunca havia visto nele antes. Era uma mistura de fascínio e terror profundo. Meu avô costumava falar sobre essas marcas. Ele disse em voz baixa. Dizia que apareciam quando os guardiões da floresta estavam ativos, que era um aviso para deixarmos o território deles. Valentina estava visivelmente abalada. "Gente, talvez devêssemos considerar voltar para a cidade. Isso não parece normal. E se for algum animal perigoso que não conhecemos?" Bento, sempre cético, tentava encontrar explicações racionais. Pode ser pegada de anta distorcida pela chuva, ou marca de equipamento de alguma expedição científica anterior. Eu estava internamente em pânico. Aquelas pegadas definitivamente não eram parte do meu plano.
e eram realistas demais para serem naturais. Comecei a suspeitar que alguém estava sabotando meu experimento. Talvez outros estudantes que descobriram meu projeto, ou mesmo meus atores contratados tentando extorquir mais dinheiro criando efeitos não autorizados. Decidimos seguir o rastro para ver onde levava. Foi uma decisão que mudaria tudo. As pegadas nos conduziram por uma parte da floresta que não aparecia em nenhum dos mapas que eu havia estudado. Era como se houvesse uma trilha secreta. Um caminho que só se revelava para quem seguisse aqueles rastros impossíveis. Depois de aproximadamente 15 minutos caminhando, chegamos a uma clareira circular muito menor que nosso acampamento. No centro havia uma formação rochosa única, uma espécie de altar natural coberto por símbolos entalhados que eram muito mais elaborados e antigos que qualquer coisa que tínhamos visto antes. Ao redor da formação, havia objetos que claramente não pertenciam àquele ambiente. Fragmentos de equipamentos de camping, pedaços de roupas, algumas câmeras antigas quebradas. "Isso aqui é muito estranho", sussurrou Luana, aproximando-se cautelosamente dos objetos. "Estes equipamentos parecem ter anos, mas não há sinais de deterioração natural. É como se tivessem sido preservados." Tadeu estava fotografando tudo compulsivamente, mas suas câmeras começaram a apresentar comportamentos estranhos. As baterias, que estavam completamente carregadas pela manhã, indicavam níveis criticamente baixos. As imagens saíam com interferências que ele nunca havia visto antes. Listras coloridas, pontos de luz inexplicáveis, sombras que se moviam entre um frame e outro. Cauê estava estudando os símbolos no altar rochoso com uma expressão de crescente inquietação. "Eu conheço alguns destes símbolos", ele disse, quase sussurrando. "Minha bisavó, que era pajé, me mostrou desenhos similares quando eu era criança. Ela dizia que marcavam lugares onde o mundo dos espíritos se encontrava com o nosso mundo. Foi nesse momento que percebi que havia perdido completamente o controle da situação. Isso não era mais meu experimento cuidadosamente planejado. Estávamos envolvidos em algo genuinamente inexplicável. Algo que ia muito além de qualquer encenação que eu poderia ter imaginado. Valentina encontrou algo que nos deixou ainda mais perturbados. Entre os objetos espalhados ao redor do altar, havia um diário parcialmente queimado. As páginas legíveis continham relatos de outras expedições que haviam encontrado aquele lugar. Os escritos falavam sobre presenças que observavam constantemente, sobre sonhos compartilhados onde entidades antigas se comunicavam através de símbolos, sobre pessoas que simplesmente desapareciam durante a noite. O mais aterrorizante era que algumas das datas no diário eram muito recentes. A última entrada era de apenas 2 meses antes da nossa chegada. Dizia simplesmente: "Eles sabem que estamos aqui. Os símbolos estão brilhando. Maria não voltou do rio. Não conseguimos encontrar a trilha de volta. Se alguém encontrar este diário..." A entrada terminava abruptamente, como se a pessoa tivesse sido interrompida no meio da escrita. Quando voltamos ao nosso acampamento no final da tarde, a atmosfera entre nós havia mudado completamente. Não éramos mais um grupo de amigos em uma aventura divertida. Estávamos genuinamente assustados e confusos. As conversas eram sussurradas. Todos olhavam constantemente por cima do ombro. E havia uma tensão palpável que não conseguíamos ignorar. Eu sabia que deveria confessar meu plano original. Explicar sobre os atores contratados e os efeitos especiais planejados. Mas 2 coisas me impediam. Primeiro, nada do que havíamos experimentado correspondia aos meus efeitos artificiais. Segundo, e mais perturbador, comecei a suspeitar que minha encenação havia de alguma forma ativado ou atraído algo genuinamente sobrenatural. À medida que a noite se aproximava, tentei entrar em contato com meus atores contratados para cancelar definitivamente qualquer atividade planejada. Queria encerrar tudo e convencer o grupo a voltar para a cidade na manhã seguinte. Mas descobri algo que me deixou completamente aterrorizada. Não conseguia fazer ligações. Meu celular mostrava sinal completo, mas todas as chamadas falhavam. Pior ainda, quando tentei verificar as mensagens que havia trocado com os atores nos dias anteriores, descobri que elas haviam desaparecido completamente do meu histórico. Era como se aquelas conversas nunca tivessem existido, como se os atores nunca tivessem existido. Naquela segunda noite, quando nos recolhemos às barracas, eu estava começando a compreender uma verdade aterrorizante. Talvez nunca houvesse tido atores contratados. Talvez os efeitos que pensei ter planejado fossem, na verdade,
manifestações de algo que já estava presente na floresta, algo que havia usado minha arrogância e ceticismo como uma porta de entrada para se manifestar. E se fosse esse o caso, então tudo o que aconteceria a partir daquele momento seria completamente real e completamente fora do meu controle. E se fosse esse o caso, então tudo o que aconteceria a partir daquele momento seria completamente real e completamente fora do meu controle. Essa percepção me atingiu como um soco no estômago. Deitada na minha barraca, com o coração disparado, comecei a revisar obsessivamente cada detalhe do meu planejamento. Será que eu realmente havia contratado aqueles atores? Será que as conversas por WhatsApp haviam acontecido de verdade? Ou será que, na minha empolgação para criar o documentário perfeito, eu havia confundido o planejamento com realidade? Peguei meu celular e comecei a vasculhar cada aplicativo, cada conversa, cada e-mail. Procurei pelos contatos dos supostos atores, pelas transferências banceiras que deveria ter feito para pagá-los, por qualquer evidência de que meu plano original realmente existiu. O que encontrei me deixou completamente desesperada. Não havia nada, absolutamente nada que comprovasse que eu havia organizado qualquer tipo de encenação. Mas eu me lembrava claramente de ter planejado tudo. Lembrava de pesquisar efeitos especiais na internet, de comprar equipamentos, de fazer contato com estudantes de teatro. Essas memórias eram vívidas demais para serem falsas. Ou eram? Comecei a questionar minha própria sanidade. Seria possível que o estresse da faculdade, a pressão para criar um projeto inovador, tivesse me feito imaginar um plano que nunca realmente executei? Enquanto lutava com essas dúvidas terríveis, os ruídos ao redor do acampamento começaram novamente. Mas desta vez eram muito mais intensos e organizados. Não eram mais sons isolados e sutis. Era como se algo, ou vários algo, estivessem caminhando deliberadamente ao redor das nossas barracas, mantendo uma distância precisa, criando um padrão circular perfeito. O som dos passos era inconfundível agora. Não eram de animais conhecidos. Tinham um ritmo demasiadamente regular, uma cadência quase hipnótica que parecia reverberar não apenas no ar, mas também no chão, criando vibrações que eu sentia através do isolante térmico da barraca. Era como se algo muito pesado estivesse caminhando em círculos ao nosso redor, aproximando-se gradualmente. Ouvi sussurros vindos das barracas dos meus amigos. Todos estavam acordados, todos ouvindo a mesma coisa. Tadeu estava tentando fotografar através da abertura da sua barraca, mas suas câmeras continuavam apresentando aquelas falhas estranhas. Valentina estava claramente em pânico. Conseguia ouvir sua respiração acelerada e soluços abafados. Cauê murmurava algo que parecia orações ou cantos em uma língua que não reconheci. Luana tentava manter a calma científica, mas sua voz tremia quando sussurrava observações sobre o comportamento dos sons. Bento estava sendo o mais corajoso, questionando em voz baixa se deveríamos sair das barracas para investigar. Então aconteceu algo que mudou tudo. Os passos pararam abruptamente, criando um silêncio absoluto, que era ainda mais aterrorizante que os ruídos. Era como se a floresta inteira tivesse prendido a respiração. Nem insetos, nem vento, nem água correndo. Silêncio total. Foi nesse silêncio que ouvimos a voz. Não era uma voz humana, mas também não era exatamente animal. Era algo intermediário, gutural e profunda, mas carregada de uma inteligência inegável. Falava em uma língua que nenhum de nós reconheceu conscientemente, mas que de alguma forma todos compreendemos instintivamente. Era como se a voz bypasse nossos ouvidos e falasse diretamente com alguma parte primitiva dos nossos cérebros. E o que ela dizia era simples e aterrorizante. Vocês profanaram nosso território sagrado. Vocês trouxeram mentiras para um lugar de verdade antiga. Agora devem pagar o preço. Cauê foi o primeiro a responder, saindo da sua barraca apesar dos nossos sussurros desesperados para que ficasse quieto. Ele se dirigiu à escuridão em uma mistura de português e palavras que pareciam indígenas, falando com uma reverência e medo que nunca havia demonstrado antes. Estava pedindo desculpas, explicando que éramos apenas jovens ignorantes, que não tínhamos intenção de desrespeitar nada sagrado. A resposta veio na forma de uma luz. As formações rochosas que havíamos visto durante o dia, tanto no nosso acampamento quanto no altar que descobrimos, começaram a emitir uma luminosidade azul esverdeada que pulsava em sincronia com batimentos cardíacos.
Os símbolos entalhados nas pedras brilhavam como se fossem feitos de fósforo, criando padrões geométricos complexos que pareciam se mover e transformar constantemente. Tadeu saiu da barraca com suas câmeras, tentando desesperadamente documentar o fenômeno, mas seus equipamentos não conseguiam captar as luzes. Era como se as câmeras não pudessem ver o que nossos olhos viam claramente. Cada foto mostrava apenas escuridão total, mesmo quando os símbolos brilhavam intensamente bem à nossa frente. Luana, sempre científica, tentava encontrar explicações racionais. Falava sobre fungos bioluminescentes, sobre fenômenos geológicos raros, sobre possíveis vazamentos de gás natural que poderiam criar ilusões ópticas. Mas sua voz era cada vez menos convincente, mesmo para ela própria. Valentina estava paralisada de terror, agarrada à minha mão com uma força que deixaria marcas. Bento tentava manter a postura corajosa, mas percebi que suas mãos tremiam quando segurava a lanterna. Foi então que a entidade se manifestou fisicamente. Não posso descrever adequadamente o que vimos, porque nossa linguagem não tem palavras para algo assim. Era simultaneamente sólida e etérea, presente e ausente, familiar e completamente alienígena. Tinha uma forma vagamente humanoide, mas com proporções impossíveis. Muito alta, muito magra, com membros que se estendiam além do que a anatomia permitiria. Seus olhos eram pontos de luz que pareciam conter galáxias inteiras, e quando olhava diretamente para qualquer um de nós, tínhamos a sensação de que nossa alma estava sendo examinada em seus aspectos mais íntimos. A criatura se movia sem fazer ruído, flutuando ligeiramente acima do chão, aproximando-se de cada um de nós por vez. Quando chegou até mim, fui atingida por uma onda de conhecimento que quase destruiu minha mente. Vi a verdade sobre meu plano original. Nunca houve atores contratados. Nunca houve equipamentos especiais. Nunca houve um plano deliberado de enganar meus amigos. Mas também não foi imaginação ou loucura. A verdade era muito mais perturbadora. Eu havia sido influenciada psiquicamente pela própria entidade que agora se manifestava diante de nós. Semanas antes da viagem, enquanto pesquisava lendas da região online, eu havia encontrado referências a esse local específico. E no momento em que li sobre os guardiões ancestrais, algo havia estabelecido conexão comigo. A entidade havia plantado na minha mente a ideia do documentário falso, as memórias dos equipamentos de efeitos especiais, as conversas com atores inexistentes. Havia usado minha arrogância e ceticismo como ferramentas para me trazer até ali, junto com meus amigos. Eu não era a mentora do plano. Era apenas uma marionete. Essa revelação foi devastadora, mas pior ainda foi compreender a verdadeira intenção da criatura. Ela não queria nos punir por profanar seu território. Ela queria usar nossa energia vital, nossa juventude, nossa conexão com o mundo moderno para se fortalecer e expandir sua influência além da floresta. Éramos um sacrifício, mas não um sacrifício simples de morte. Éramos combustível para algo muito mais sinistro, um ritual que permitiria à entidade se manifestar no mundo contemporâneo, usando nossos corpos como âncoras e nossas mentes como pontes entre o mundo espiritual ancestral e a realidade física moderna. Cauê foi o primeiro a ser afetado. Seus olhos mudaram, adquirindo aquela luminosidade estranha que víamos na criatura. Começou a falar fluentemente na língua ancestral, como se memórias de gerações anteriores estivessem sendo despertadas nele. Mas não eram suas memórias. Eram as memórias da entidade, sendo implantadas em sua mente. Tadeu foi o segundo. Suas câmeras finalmente começaram a funcionar, mas agora captavam imagens que ele não estava tirando. As fotos mostravam cenas de rituais antigos, de outros grupos que haviam sido trazidos até ali ao longo dos séculos, de transformações terríveis que não conseguíamos compreender completamente. Luana tentou resistir usando sua racionalidade científica, mas foi exatamente isso que a tornou vulnerável. A entidade se alimentava de mentes organizadas e analíticas. Quanto mais ela tentava explicar logicamente o que estava acontecendo, mais profundamente era arrastada para a influência da criatura. Valentina e Bento ainda lutavam contra a possessão, mas percebi que era apenas questão de tempo. A entidade era paciente, metodical, inexorável. Havia esperado décadas por um grupo como o nosso, jovens educados, céticos,
com energia vital abundante e mentes maleáveis o suficiente para serem moldadas aos seus propósitos. E eu era a peça central do quebra-cabeças. Por ter sido usada como isca, por ter trazido os outros até ali, através da minha falsa iniciativa, eu seria a última a ser possuída. Mas também seria a mais importante. Seria através da minha mente que a entidade estabeleceria sua conexão permanente com o mundo moderno. Observando meus amigos serem gradualmente transformados em extensões da criatura ancestral, compreendi que havia duas escolhas diante de mim: aceitar a possessão e permitir que a entidade usasse nossos corpos para espalhar sua influência pelo mundo, ou tentar resistir e provavelmente enlouquecer no processo. Mas havia uma terceira possibilidade que começava a se formar na minha mente desesperada, uma possibilidade que envolveria um sacrifício ainda maior, mas que talvez pudesse salvar não apenas meus amigos, mas impedir que a entidade se espalhasse além da floresta. Mas havia uma terceira possibilidade que começava a se formar na minha mente desesperada. Uma possibilidade que envolveria um sacrifício ainda maior, mas que talvez pudesse salvar não apenas meus amigos, mas impedir que a entidade se espalhasse além da floresta. Observando Cauê e Tadeu serem progressivamente dominados pela criatura, e vendo Luana lutando desesperadamente contra a invasão psíquica que corrói a sua racionalidade, percebi que a entidade tinha um ponto vulnerável: sua dependência de uma âncora principal para se manifestar completamente no nosso mundo. Essa âncora era eu. Por ter sido usada como isca, por ter estabelecido a conexão inicial através da minha pesquisa online, eu era o canal primário através do qual a criatura pretendia se estabelecer permanentemente fora da floresta. Se eu pudesse de alguma forma cortar essa conexão, talvez conseguisse enfraquecer suficientemente a entidade para que meus amigos se libertassem da sua influência. O problema era que cortar essa conexão significaria me sacrificar de uma forma que ia muito além da morte física. Significaria fragmentar minha própria consciência, espalhando-a pela floresta de uma maneira que criaria uma barreira espiritual permanente contra a entidade. Eu me tornaria uma guardiã prisioneira, mantendo a criatura ancestral contida naquele território específico para sempre. Enquanto essa realização terrível se solidificava na minha mente, a transformação dos meus amigos acelerava drasticamente. Cauê não era mais reconhecível. Seus movimentos eram fluidos demais. Seus olhos brilhavam com uma luz que não pertencia a este mundo. E quando falava, era com a voz da própria entidade. Tadeu havia se tornado um documentarista obsessivo de rituais que nunca deveriam ser registrados. Suas câmeras agora captando imagens de dimensões que nossa realidade não conseguia processar adequadamente. Luana estava na fase mais perturbadora da transformação. Sua mente científica estava sendo corrompida sistematicamente, transformando seu conhecimento de biologia em uma compreensão profunda e antinatural dos processos de decomposição e renascimento. Ela começou a explicar, com a clareza aterrorizante de uma professora universitária, como a entidade poderia usar matéria orgânica humana para criar extensões físicas de si mesma no mundo moderno. Valentina e Bento ainda resistiam, mas suas defesas estavam se esfacelando rapidamente. Valentina, com seu instinto protetor de enfermeira, estava sendo manipulada para cuidar dos outros durante suas transformações, mantendo seus corpos funcionais, enquanto suas mentes eram substituídas. Bento, com sua coragem física, estava sendo moldado para se tornar o executor da vontade da entidade, o soldado que protegeria o grupo durante sua missão de espalhar a influência da criatura além da floresta. Foi observando Valentina tentar desesperadamente cuidar de Cauê, que já não era mais humano, que tomei minha decisão final. Não podia permitir que a pessoa mais gentil e protetora do nosso grupo fosse corrompida dessa forma. Não podia deixar que a compaixão dela fosse transformada em ferramenta de algo tão maligno. Aproximei-me do altar rochoso onde tudo havia começado, onde os símbolos brilhavam com uma intensidade que quase queimava os olhos. A entidade percebeu minha intenção imediatamente. Sua forma se materializou completamente pela primeira vez, revelando-se em toda sua magnificência terrível. Era simultaneamente beautiful e abominável, antiga além da compreensão humana, poderosa de uma forma que fazia nossos conceitos de força parecerem brincadeiras infantis. Ela falou diretamente na minha mente, oferecendo-me poder além da imaginação. Mostrou-me visões de como eu poderia usar sua influência para me tornar a jornalista mais famosa do mundo.
capaz de expor verdades que ninguém mais conseguiria alcançar, de documentar realidades que permaneciam ocultas da humanidade. Prometeu-me conhecimento absoluto, imortalidade funcional, a capacidade de moldar a percepção pública sobre qualquer assunto. Por um momento admito que fui tentada. A oferta era sedutora de uma forma que tocava diretamente na minha ambição mais profunda. Eu poderia ter tudo o que sempre quis como jornalista, e muito mais. Mas então, olhei para meus amigos, para o que restava deles, e percebi que nenhum conhecimento, nenhum poder, valeria o preço que eles estavam pagando. Coloquei minhas mãos sobre os símbolos no altar, sentindo imediatamente uma dor que ia muito além do físico. Era como se cada terminação nervosa do meu corpo estivesse sendo conectada a fios elétricos. Mas junto com a dor, veio compreensão. Os símbolos não eram apenas decorativos. Eram um sistema de contenção, criado por antigas civilizações para manter a entidade presa naquele local específico. Minha pesquisa online, semanas antes, havia inadvertidamente enfraquecido esses símbolos. Ao estudar seu significado através de sites duvidosos e fóruns não autorizados, eu havia divulgado conhecimento que deveria ter permanecido secreto. Cada pessoa que leu sobre os símbolos através das minhas pesquisas inadvertidamente contribuiu para enfraquecer a prisão da entidade. Mas os símbolos também podiam ser reativados. O preço era que alguém precisava se tornar voluntariamente parte do sistema de contenção, alimentando os símbolos com sua própria força vital indefinidamente. A entidade percebeu o que eu pretendia fazer e reagiu com uma fúria que sacudiu a floresta inteira. Árvores centenárias tremeram, o chão rachou, o ar se encheu de sons que nossa audiência não foi projetada para processar. Ela tentou me possuir completamente antes que eu pudesse completar o ritual de reativação, mas era tarde demais. Comecei a recitar palavras que não conhecia conscientemente, mas que brotavam da minha garganta como se tivessem sido plantadas lá há muito tempo. As palavras vinham de várias línguas: português, línguas indígenas ancestrais, idiomas que talvez nunca tenham sido falados por humanos. Era como se todos os guardiões anteriores que haviam se sacrificado para manter a entidade contida estivessem falando através de mim. Os símbolos responderam, brilhando com uma intensidade que transformou a noite em dia. A luz era dolorosa, mas purificadora. Senti minha consciência sendo fragmentada e espalhada através da floresta, cada pedaço se tornando parte da barreira que manteria a entidade prisioneira. Mas algo inesperado aconteceu. Em vez de perder completamente minha individualidade, descobri que os guardiões anteriores haviam encontrado uma forma de preservar aspectos essenciais de suas personalidades dentro do sistema de contenção. Eu não seria completamente apagada. Me tornaria parte de uma consciência coletiva dedicada a proteger o mundo da influência da entidade. O ritual funcionou. A luz purificadora varreu a clareira, e observei meus amigos sendo libertados da influência da criatura. Cauê caiu no chão, voltando a ser humano, mas carregando agora uma compreensão profunda da responsabilidade de proteger lugares sagrados. Tadeu recuperou o controle de suas câmeras, mas todas as imagens sobrenaturais que havia captado se apagaram automaticamente. Luana retomou sua racionalidade científica, mas com uma humildade nova sobre os limites do conhecimento humano. Valentina e Bento acordaram como se saíssem de um pesadelo, confusos, mas intactos. A entidade foi sendo progressivamente empurrada de volta para as dimensões de onde havia vindo, seus gritos de raiva ecoando através de realidades que felizmente meus amigos não conseguiam perceber. Os símbolos no altar brilharam uma última vez com intensidade cegante, depois se apagaram, voltando a aparecer em talhes antigos inofensivos. Meus amigos me encontraram desacordada ao lado do altar, mas viva. Fisicamente eu estava intacta. Mentalmente, estava conectada permanentemente ao sistema de proteção da floresta. Podia viver uma vida relativamente normal fora dali, mas sempre saberia quando a entidade tentasse se manifestar novamente, e sempre seria capaz de reforçar os símbolos quando necessário. Voltamos para a cidade no dia seguinte, todos carregando memórias fragmentadas do que havia acontecido. Oficialmente, decidimos que tinha sido uma experiência de acampamento que deu errado, devido à intoxicação alimentar causada por fungos selvagens, que comemos acidentalmente. Essa versão explicava as alucinações coletivas, os pesadelos, a confusão mental. Mas todos nós sabíamos a verdade. E todos concordamos.
sem precisar discutir explicitamente, que nunca mais falaríamos sobre o que realmente aconteceu naquela floresta. 3 meses se passaram desde então. Meus amigos gradualmente voltaram às suas vidas normais. Embora todos tenham desenvolvido um respeito muito maior por tradições ancestrais e lugares considerados sagrados. Tadeu se especializou em fotografia de natureza, mas apenas em locais que foram oficialmente liberados para visitação turística. Luana mudou seu foco acadêmico para conservação ambiental, com ênfase em proteção de territórios indígenas. Cauê deixou o turismo e se tornou defensor dos direitos de povos tradicionais. Valentina e Bento continuaram seus cursos, mas ambos se envolveram em projetos de educação sobre preservação cultural. Quanto a mim, nunca completei meu documentário original. Em vez disso, mudei completamente minha abordagem jornalística. Agora me dedico a expor casos reais de exploração de terras sagradas por empresas e turistas irresponsáveis. Uso minha experiência para alertar outros sobre os perigos de tratar tradições ancestrais como entretenimento ou material para conteúdo. E todas as noites, antes de dormir, sinto a presença dos outros guardiões da floresta. Eles me tranquilizam de que a entidade permanece contida, de que o sacrifício que fizemos protegeu não apenas nosso pequeno grupo, mas potencialmente milhões de pessoas que nunca saberão que estiveram em perigo. O preço foi alto. Perdi minha inocência, minha arrogância científica e parte da minha humanidade. Mas ganhei algo que vale mais que qualquer fama jornalística: a certeza de que existem responsabilidades maiores que nossa ambição pessoal e de que algumas verdades são importantes demais para serem transformadas em entretenimento. Esta foi minha história. E eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando se tudo isso realmente aconteceu ou se foi apenas um relato fictício criado para assustar. Eu entendo completamente essa reação, porque se alguém me contasse uma experiência assim há 1 ano atrás, eu seria a primeira a procurar explicações racionais, a descartar tudo como imaginação ou exagero. Afinal, eu era cética por natureza, sempre buscando evidências científicas para tudo. Mas a verdade é que existem forças neste mundo que nossa ciência moderna ainda não consegue explicar ou sequer detectar adequadamente. Existem lugares onde a realidade funciona segundo regras diferentes das que aprendemos nos livros acadêmicos. E existe um preço terrível para quem brinca com essas forças sem compreender verdadeiramente sua natureza e poder. O que aconteceu comigo e meus amigos na Floresta Nacional de Carajás mudou completamente minha visão sobre documentários, redes sociais e principalmente sobre essa obsessão moderna de criar conteúdo a qualquer custo. Quantas vezes nós, criadores de conteúdo, colocamos nossa ambição acima do respeito por tradições ancestrais, por lugares sagrados, por conhecimentos que deveriam permanecer protegidos? Quantas vezes tratamos crenças e lendas como material de entretenimento, sem considerar que podem representar avisos reais sobre perigos que não compreendemos? Minha experiência me ensinou que ceticismo não é proteção contra o impossível. Na verdade, pode ser exatamente o oposto. Nossa arrogância intelectual pode nos tornar vulneráveis a forças que sabem como usar nossa própria racionalidade contra nós. A entidade que encontramos não atacou nossa fé ou nossas superstições. Ela atacou nossa lógica, nossa necessidade de explicar tudo, nossa certeza de que podemos controlar qualquer situação com planejamento adequado. O mais perturbador de toda essa experiência foi descobrir que eu nunca tive realmente controle da situação. Desde o momento em que comecei a pesquisar sobre a floresta online, eu estava sendo manipulada por algo que queria ser encontrado. Minha suposta genialidade em criar um documentário falso era, na verdade, a execução de um plano que havia sido plantado na minha mente por uma inteligência muito mais antiga e sofisticada que a minha. Isso me faz refletir sobre quantas das nossas ideias são realmente nossas. Quantas vezes acreditamos estar sendo criativos e originais, quando na verdade estamos apenas seguindo impulsos que foram inseridos em nossas mentes por influências que não conseguimos perceber? É uma questão aterrorizante que não tem resposta fácil. Hoje, 3 meses depois, ainda sinto as consequências do que aconteceu. Não consigo mais assistir documentários sobre fenômenos paranormais sem me preocupar com os criadores. Será que eles sabem os riscos que estão correndo? Será que estão tomando as precauções adequadas? Ou estão repetindo o mesmo erro que eu cometi, tratando o sobrenatural como entretenimento inofensivo?
Meus amigos lidaram com o trauma de formas diferentes. Alguns preferiram racionalizar completamente a experiência, convencendo-se de que tudo foi alucinação coletiva causada por fatores ambientais. Outros aceitaram que vivenciamos algo genuinamente sobrenatural e mudaram suas vidas para evitar qualquer possibilidade de repetição. Mas todos nós carregamos cicatrizes invisíveis que nunca vão desaparecer completamente. O que mais me assombra não é nem mesmo o terror que sentimos durante aquelas noites na floresta. É a compreensão de que aquela entidade ainda existe, ainda está lá, ainda espera pacientemente por outros grupos de jovens arrogantes que acreditem poder brincar com forças ancestrais. E provavelmente, existem muitas outras entidades similares em outros lugares considerados sagrados pelo mundo todo. Por isso, decidi compartilhar minha história aqui no canal Curiosidades Obscuras. Não para assustar vocês, mas para alertar. Para que outros criadores de conteúdo pensem 2 vezes antes de transformar lendas e tradições em material de entretenimento. Para que turistas respeitem sinais de aviso quando visitam locais com significado espiritual para comunidades tradicionais. Para que todos nós compreendamos que nossa ignorância sobre algo não torna esse algo menos perigoso. Eu paguei um preço alto por minha arrogância. Perdi parte da minha humanidade para proteger outras pessoas de cometerem o mesmo erro. Agora vivo com a responsabilidade de ser uma guardiã parcial de conhecimentos que deveriam permanecer ocultos. É um fardo que carregarei pelo resto da vida, mas é também uma oportunidade de impedir que outros passem pelo que eu passei. Vocês que assistiram até aqui, eu imploro. Levem esta história a sério. Não a tratem como ficção ou entretenimento. Se conhecem lugares em suas regiões que são considerados sagrados ou amaldiçoados pelas comunidades locais, respeitem esses avisos. Se trabalham com criação de conteúdo, tenham responsabilidade com o material que produzem. Se são apenas curiosos sobre o paranormal, lembrem-se de que curiosidade sem respeito pode ter consequências terríveis. E agora, preciso pedir a ajuda de vocês. Contar esta história foi extremamente difícil para mim. Reviver esses momentos, expor minha vulnerabilidade e meu erro, admitir publicamente que fui manipulada por algo que não compreendo, tudo isso exigiu uma coragem que não sabia que possuía. Mas fiz isso porque acredito que é importante alertar outras pessoas sobre esses perigos. Se esta história impactou vocês de alguma forma, se acham que ela pode ajudar a proteger outros criadores de conteúdo ou aventureiros irresponsáveis, por favor, me ajudem a espalhar esta mensagem. Inscrevam-se no canal Curiosidades Obscuras, porque infelizmente esta não é a única história sombria que preciso compartilhar. Existem outros casos, outras situações onde pessoas brincaram com forças que não deveriam ser perturbadas. E todas essas experiências precisam ser documentadas como avisos para futuras gerações. Curtam este vídeo para que mais pessoas possam vê-lo. Compartilhem com amigos que trabalham com criação de conteúdo, com pessoas que gostam de aventuras em locais remotos, com qualquer um que vocês achem que deveria ouvir este alerta. E, principalmente, comentem aqui embaixo. Digam-me o que acharam desta história. Contem se já tiveram experiências similares. Relatem se conhecem lendas parecidas em suas regiões. Essa troca de informações é fundamental para mapearmos outros locais potencialmente perigosos. Assistam também aos outros vídeos do canal, onde documento diferentes tipos de curiosidades obscuras que encontrei durante minha nova carreira como jornalista investigativa focada em proteção de patrimônios culturais. Cada história que compartilho aqui tem o objetivo de alertar, educar e proteger. E se vocês realmente querem apoiar este trabalho, se acreditam que é importante manter estas informações acessíveis para quem precisa delas, considerem contribuir através do Valeu Demais. Produzir este tipo de conteúdo exige muito tempo de pesquisa, verificação de fontes e principalmente coragem para expor experiências traumáticas. O apoio financeiro de vocês me permite dedicar mais tempo a este trabalho investigativo e trazer vídeos diários com novos alertas e descobertas. Cada contribuição, por menor que seja, ajuda imensamente a manter o canal funcionando, a cobrir os custos de equipamentos, edição e principalmente a financiar as viagens necessárias para investigar pessoalmente outros casos similares. Vocês estariam literalmente ajudando a salvar vidas,
financiando o trabalho de documentação que pode impedir outros de cometerem os mesmos erros que eu cometi. Lembrem-se, conhecimento é proteção, mas apenas quando é tratado com o respeito e a responsabilidade que merece. Nunca brinquem com o desconhecido, nunca tratem tradições ancestrais como entretenimento e sempre escutem os avisos das comunidades locais sobre lugares que devem ser evitados. Obrigada por terem coragem de ouvir minha história até o final. Espero que ela serve como proteção para vocês e para todos que amam.